Olá, todo mundo assistindo o nosso bate-papo Carlotas. É o meu primeiro do ano, a Fabi vem aí rocking sozinha esses bate-papos esse ano, mas esse ano agora eu cheguei com a convidada que eu mais amo que está voltando, mas a Fabi vai apresentar daqui a pouco pra gente, a nossa convidada, que vocês já estão vendo, né? Tá aqui embaixo, essa deusa. Mas antes da gente começar a conversar, deixa eu só falar um pouquinho de Carlotas, que é uma empresa que existe para trazer o diálogo, expandir o diálogo sobre respeito, empatia e a desconstrução do perfeito, a diversidade, a inclusão, a equidade, tudo que cabe dentro desse guarda-chuva. Entra lá no carlotas.org para saber mais. Eu sou a Carla, uma das fundadoras, junto com a Fabi. Eu vou me autodescrever, eu estou com uma blusa lilás, que está escrito calor humano em vermelho. Eu tenho um cabelo moreno, comprido, de franja, com umas luzes brancas e um óculos com aro escuro. E tô num fundo que tá fora de foco, cheio de bagunça aqui atrás, não vou descrever isso para vocês. E agora eu vou chamar a chefa. Oi, Fabi. Oi, Cá, bem-vinda. Senti sua falta, fico nervosa sem você nos bate-papos. Bom, para quem não me conhece, sou Fabi Gutierrez, também fundadora de Carlota, sou uma mulher branca, estou usando uma blusa vinho com uma camisa bem colorida, amarela, verde, rosa, um colar vermelho, tenho cabelos castanhos clareando com as luzes brancas e olhos castanhos. E hoje o nosso papo, como a Cá já antecipou, uma mulher incrível que a gente admira demais e cola nela para aprender tudo que a gente pode, que é a Marta Gil. Ela é socióloga, coordenadora executiva do Amancai, Instituto de Estudos e Pesquisa, consultora de inclusão de pessoas com deficiência, com ênfase em educação e trabalho, um tema muito importante, empreendedora social reconhecida pelo Ashoka Empreendedores Sociais. Então, queria dar as boas-vindas para a Marta, que mais uma vez nos presenteia aí com todo o conhecimento dela e nos ajuda nessa caminhada. Marta, eu queria que você se apresentasse, né, melhor do que eu apresentei, e já emendasse um pouco na tua história. Como é que você foi trabalhar com o tema de pessoas com deficiência? Bom, em primeiríssimo lugar, mil obrigadas, porque é uma dele. Eu sou super fã de Carlotas, a gente já fez algumas coisas juntas, e eu acho toda vocês, toda a equipe, a concepção fantástica, né? Então, assim, eu estou feliz da vida. Bom, eu sou uma mulher de idade madura, eu tenho cabelo branco, curto, com uma mecha cor de vinho na frente, para quebrar a seriedade do branco. Eu uso óculos, estou na minha casa, no meu escritório. Atrás de mim tem uma estante com um monte de papéis, bem bagunçadinho mesmo, mas é assim que eu trabalho. Tem ordem na bagunça. Do outro lado tem uma prateleira, uma parede, né? Com um quadro de recados, um desenho da Carla, que não está dando muito para ver, e feliz da vida. Eu estou usando uma blusa verde garrafa, com uma coisa, um colarzinho com uma pedra preta. E feliz da vida. Como eu comecei, tem várias respostas. A primeira resposta começa com a cegonha, porque eu nasci numa família com várias pessoas com deficiência e com pessoas alegres e, enfim, completamente fora da curva, né? Da época, principalmente. A semana passada, eu escrevi um texto sobre uma delas, porque foi o dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down, e a última irmã da minha mãe, eram 6 mulheres, a última nasceu com síndrome de Down. Então, e naquela época, meus avós, eu sou de São Paulo, meus avós moravam numa casa grande, meus pais tinham se casado recentemente, eu era pequena, uma irmã, e a gente foi morar lá com os meus avós. Então, a minha convivência com uma pessoa com síndrome de Down, com uma tia, né, foi desde que eu nasci. E os meus avós eram pessoas completamente fora do seu tempo, além do seu tempo. E minha avó, desde que nasceu essa filha, a maternidade, no papel da maternidade já estava síndrome de Down. A minha avó tinha feito o curso normal,
como se chamava, agora se chama magistério, e ela, rapidamente, ela disse, alguma coisa tem que ser feita. Ela não sabia bem como, e era uma época, essa tia nasceu em 1938, então era uma época que a gente não tinha praticamente informação, e as pessoas com síndrome de Down eram escondidas, aliás, eram chamadas de nomes horrorosos, e normalmente eram escondidos. Bom, minha avó se pôs em campo, achou uma massagista alemã, porque as pessoas com síndrome de Down têm hipotonia, que é um pouco de fraqueza muscular. Então, para fazer massagem, para estimular, e eu não sei como, eu fico muito curiosa, mas enfim, não tem mais jeito de saber. A minha avó soube, lá em Belo Horizonte, estava chegando, já tinha sido fundada a Associação Pestalozzi, e estava chegando a metodologia Montessori no Brasil. Minha avó não teve dúvidas, porque ela achava que tinha alguma resposta mesmo, deixou as 6 filhas com o marido, né? Que foi maravilhoso, porque também não era tão comum, as mais velhas já eram mais velhas, então ajudavam, colaboravam, tal. E ela se mandou para Belo Horizonte para aprender o método Montessori. Voltou, contratou uma professora, e aí, que é em casa, e aí a professora achou o seguinte, eu estava com 2, 3 anos, a professora achou o seguinte, não, põe a Marta junto, porque era meio que uma inclusão, né? Para ir interagindo e tal. Então, eu fui super estimulada a partir dessa idade, e a partir daí, enfim, foi, né? Essa minha tia se chamava Itaé, que é o nome tupi-guarani, que significa pedrinha de açúcar. E a minha avó dizia que ela tinha fortalecido muito o casamento deles, né? O que também não era, ainda hoje, nem sempre infelizmente, uma realidade. Esse foi um caminho, o outro caminho, eu fui fazer ciências sociais, formada, e fui procurada por um senhor que era cego e era psicólogo no Senai. Ele trabalhava com colocação de cegos nas indústrias, né? Não em oficina brigada, em situações de trabalho mesmo, né? E ele aí começou a insistir que eu precisava fazer uma pesquisa sociológica sobre pessoas com deficiência visual. E naquela época era muito esquisito. Eu relutei muito, porque era esse tema de pessoas com deficiência era um tema de filantropia, de assistencialismo, e eu não me via nessa condição. Mas ele era muito teimoso, e até hoje eu agradeço muito a ele, porque ele insistiu tanto que eu disse, tá bom, eu vou ver aquelas coisas, eu estava com 3, 4 anos de formada, então você faz uma pesquisa para ver o que existe, né, na área tal, porque você parte dali para frente. Bom, foi rapidíssima a pesquisa, porque não tinha praticamente nada. A gente tinha alguns estudos, por exemplo, em alguns países da África, mas eram estudos pontuais. Uma aldeia que tinha uma alta incidência de tracoma. Então, se estudava aquela aldeia, mas você não tinha dados, né? Bom, aí foi organizar um formulário, né, com perguntas fechadas, só uma pergunta aberta, que era uma pergunta super importante, que era: por que você acha que você perdeu a visão? Né? E aí vieram as respostas as mais variadas, porque o Projeto Rondon trabalhava em municípios muito carentes, no interior dos estados, né? E aí eram pessoas, muitas delas nunca tinham ouvido falar de Braille. E perder a visão é uma coisa muito, muito séria, muito grave na sua vida. Então, você tem que achar uma resposta, né? E aí, os estudantes tinham a orientação de escrever exatamente o que a pessoa ia falar. Não tinha que fazer cara, boca, nada, nada. Era anotar. E aí apareciam respostas assim, das mulheres. Eu não consegui guardar o resguardo de 40 dias após o parto. Agora, imagina, uma família pobre,
né? E guardar o resguardo significava ficar 40 dias deitada na cama tomando canja. Bom, você tem uma família grande, é pobre, mora no interior, mas nunca, se você conseguir ficar 1 ou 2 dias, já está ótimo, já dá graças a Deus. E canja, se tivesse, porque famílias pobres, né? Mas elas ficavam com aquela culpa. Nossa, e mesmo que elas tivessem perdido a visão, provavelmente por catarata, mas enfim, com uma certa idade, elas tinham a culpa do parto, do pós-parto, né? Então, um peso muito grande. Outras tinham superstições como bateu um vento e eu fiquei cego. E aí o vento como alguma coisa muito maligna, né? Comi manga, tomei leite. Enfim, as pessoas precisavam achar uma explicação, né? E a culpa era delas, normalmente, né? Porque ela sabia que não era para comer manga e tomar leite. Bom, a partir daí, a minha visão mudou totalmente, né? Eu me apaixonei, foi uma pesquisa que foi feita por vários anos de forma voluntária, né? A gente cobriu, tem mais de 6.000 questionários. Na época, foi a maior pesquisa. Aí conseguimos imprimir, traduzir para o inglês, foi distribuída para bibliotecas das universidades aqui no Brasil, foi para a biblioteca do Congresso Americano, e pronto, aí acabou, era um projeto, a minha participação era voluntária, eu fui fazer outras coisas na vida, a vida foi andando, a fila foi andando, e lá pelas tantas eu fui trabalhar com sistema de informação quando estava começando aqui no Brasil. E aí, uma amiga minha disse, Marta, aquela coisa esquisita, porque para os meus amigos era uma coisa assim muito estranha, aquela pesquisa, eles chamavam a pesquisa dos cegos, né? Era aquela coisa que você não falava muito, porque era uma esquisitice, como se fosse assim, aquela esquisitice de uma pessoa, né? Então, eles perguntavam de vez em quando e mudavam de assunto. Aí chega uma das minhas amigas e diz assim, olha, chegou uma organização americana com um nome esquisitíssimo aqui no Brasil e eles estão procurando projetos inovadores. Sabe aquela tua pesquisa dos cegos? Por que você não apresenta para eles? Tem um nome estranho, Ashoka, porque a Ashoka foi um imperador indiano, e daí que deu o nome, porque foi uma pessoa maravilhosa, tal. Mas na época, e mesmo hoje, a gente não conhece a história da Índia para saber. Na Índia, ele é uma figura muito reverenciada. Aí eu comecei a fazer uma atualização rápida e eu vi que não tinha informação nem só sobre pessoas com deficiência, mas os outros tipos de deficiência. Aí eu disse, bom, vou propor um sistema de informação que trabalhe com todas, porque por que eu vou só privilegiar, entre aspas, pessoas com deficiência? Bom, montei o projeto, a proposta, né? Fui escolhida e estou aqui até hoje. Ai, que maravilha, Marta. Bom, esse nosso papo, a ideia desse nosso novo papo aqui é para a gente falar um pouco de acessibilidade, né? Acho que você teve uma experiência recente de precisar de acessibilidade, eu também já rompi ligamento do pé, também precisei andar de muleta, e aí é quando a gente se dá conta, muitas vezes, do quão difícil é a vida de alguém que precisa, né? No nosso caso, locomoção, mas outros tipos de acessibilidade. Então, queria que você contasse um pouquinho e falasse um pouco da tua experiência, né? De um modo geral, o que é acessibilidade, como que isso permeia aí a nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, e os desafios que tem, e as coisas boas que já tem também. Sim. Então, a inclusão e acessibilidade são as duas faces da mesma moeda. Você não pode ter a inclusão se não tiver acessibilidade. Por quê? Inclusão é estar junto, é estar interagindo. Eu só posso interagir se as outras pessoas puderem chegar aonde eu estou, ou eu posso chegar aonde as pessoas estão. Então, numa escola, por exemplo, se tem uma criança cadeirante, né? Se a sala está no segundo andar e não tem elevador, não tem rampa, nada, espera-se que a sala desça e fique no térreo. Mas não adianta só a sala estar no térreo. Como é que chega na escola? Como é que são as calçadas? Né?
todo o material didático, banheiro, recreio, cantina, biblioteca, laboratórios, enfim, é tudo, né? A acessibilidade permeia todos os espaços. Ninguém chega de drone até a sala de aula, senta lá e, na hora de ir embora, sai de drone também. Não existe isso, ainda pelo menos, né? E a acessibilidade tem uma série de dimensões. Você tem a acessibilidade da atitude, né? Então, aquela coisa de, nossa, você precisa de alguma ajuda, por exemplo, né? E saber oferecer ajuda de uma forma bacana, né? E também atitudes assim, eu vou fazer um evento, esse evento tem acessibilidade? Como é que as pessoas vão chegar? Tem intérprete de Libras? Vai ter audiodescrição? Enfim, pensar em todos os aspectos. Se ela precisar ir no banheiro, como é que é o banheiro? O pessoal da portaria. Eu já fui falar em empresas, por exemplo, que eles pediram para eu falar com o pessoal da portaria, porque muitas vezes o pessoal da portaria, por falta de conhecimento, não deixava uma pessoa com deficiência entrar, porque achava que ia pedir esmola lá dentro. E era uma pessoa que ia ter uma reunião, e era uma situação horrorosa e constrangedora, né? Então, esse preconceito contra as pessoas com deficiência tem o nome de capacitismo, porque eu olho para uma pessoa com deficiência, qualquer que seja, e eu rapidamente ponho o carimbo, né? Não, não, ela não vai dar conta, ela não vai aprender, imagina que ela vai fazer uma palestra, enfim, a deficiência pula na frente, e eu não vejo a pessoa, né? E aí, cada vez mais, à medida que a gente vai, que a sociedade vai aprendendo e a gente vai lutando, informações e leis e tal, a gente vai vendo que a acessibilidade é bom para todo mundo. Então, se tem uma calçada bem feita, com as guias rebaixadas direitinho, uma mulher no fim da gravidez, por exemplo, nenhuma deficiência, a gravidez é uma coisa linda, mas, obviamente, aquela calçada vai ser muito melhor para ela que uma calçada cheia de buracos, né? Se ela nem nasceu, se ela está empurrando o carrinho de bebê, o marido, enfim, alguém, empurrar carrinho de bebê em calçada esburacada, quem já tentou fazer isso ou mal feita, ou descer a guia e tal, não é legal, né? Então, não é uma questão de custo-benefício. Eu vou fazer uma rampa para quantos? Quantos cadeirantes, né? Não, você vai fazer uma rampa para todo mundo, porque a acessibilidade é isso, é tornar o mundo bacana para todo mundo, né? Então, a questão de custo-benefício não se coloca, né? Porque é um direito humano de estar junto com todo mundo. E é muito interessante, né? A gente não consegue desver depois, né? Eu tive num evento mês passado, enfim, e no lugar que era para fazer o treinamento, eu e outro consultor, a gente chegou de sacola, enfim, um monte de coisa, perguntou se tinha elevador, e não tinha, era um lance de escada. Mas o mais interessante é que no banheiro que ficava em cima, ele tinha o banheiro acessível para cadeirante, assim, então as portas lá, nossa, mas vai chegar aqui como, né? Então, as incoerências que tem, né? Acha que colocou o banheiro acessível e aí já está tudo certo, né? E tudo endereçado, e não, né? A gente precisa prestar atenção em todos os detalhes. Pois é, eu acho que, Fabi, quando isso acontece, não acho que seja maldade, coração peludo, nada disso, mas é que as pessoas ainda, muitas vezes, não tiveram uma convivência, né? Então, você diz, nossa, que bacana, e muitas vezes o banheiro com acessibilidade no primeiro andar ou no segundo andar está perfeito, segundo todos os critérios da arquitetura, a gente tem norma para isso, tal, mas a pessoa não parou para pensar, né? Porque não teve convivência, porque a inclusão é interagir, é conviver. Não é estar aglomerada numa plataforma de metrô, isso não tem inclusão nenhuma, isso é uma aglomeração, só isso, né? Mas a interação
é que você vai aprendendo, vai olhando e vai dizer, nossa, que bacana, né? E aí você vai percebendo que aqui, ou aqui tem uma coisa que podia ser melhor, ali a outra, tal. Total. Deixa eu só contar também dentro disso. Eu tenho duas amigas cadeirantes que vieram me visitar aqui em Nova York e a gente foi passear em Nova York, que é uma cidade que, quando você entra lá no site do metrô, tal, fala que é acessível, metrô acessível. Gente, mentira, acessível nada, nada, elevador quebrado direto. Aí você chega lá essa estação de metrô é acessível. Tá, tem 6 entradas na estação, 6, sabe, cada uma é um quarteirão de distância da outra. Uma tem elevador, você chega lá, elevador quebrado. E aí? E aí, a gente, agora, nesses dias eu fui tem um parque elevado aqui, chama Highline. E aí eu ia com essa minha amiga, dei um Google, tal, tem elevador na rua tal, na rua tal, na rua tal. Aí chegamos lá no elevador, o elevador quebrado. Aí, assim, as pessoas lá, os organizadores, ainda colocaram um papel, tipo, o elevador da rua 14 e 30 e pouco tá quebrado, o elevador da rua 23 está funcionando. Tudo bem, era 9 ruas de distância, 9 quarteirões de distância, que a gente tem que ir caminhar, e muitas vezes guias calçadas que não são, tudo esburacado, sério, horrível. Só que o que também me chamou a atenção é que, tipo, o cartaz que dizia isso, que o elevador estava quebrado, estava aqui em cima, assim, sabe? Se a pessoa tivesse sentada, a pessoa cadeirante estivesse sozinha, sentada na cadeira, ficaria difícil de ler, sabe? Gente, sério. Tipo, sei lá, me parece tão um mínimo, assim, e é um pouco disso. Eu acho que eu, se não tivesse com ela, nem teria percebido. Não teria nem ligado, sabe? É muito isso que você falou, assim, de estar presente, de estar em volta. A convivência, né? Eu acho que a gente aprende tanto e acho que, assim, claro que a gente está falando de algumas deficiências que precisam, né, de, vamos dizer assim, um pouco mais de recurso, mais acessibilidade, etc. Hoje a gente sabe que tem N outras deficiências, às vezes muito leve, que se adapta, né? Às vezes uma visão um pouco mais comprometida, que é baixa visão, mas ainda permite, vamos dizer assim, sobreviver, né, no espaço onde a sociedade está, mas a gente acaba realmente não prestando atenção nesses cuidados, né, nessa falta de olhar para o outro. A gente teve um bate-papo muito legal com o Thierry Marcondes, que trazia muito assim, o quanto a tecnologia ajuda, né? Então estamos vivendo também, né, num momento que ajuda bastante, né, que traz esse olhar de tecnologia, como é que a gente pode fazer essa inclusão, mas os recursos que às vezes falta de sensibilidade, de olhar esse outro com atenção, porque não adianta nada ter a tecnologia se a gente não consegue enxergar esse outro. E é muito relativo também, Fabi, sem dúvida, mas também é muito relativo essa coisa a pessoa com baixa visão, por exemplo, ela não precisa tanto, é mais leve, porque vai depender muito, tem várias condições de baixa visão, e tem várias situações. Às vezes, uma luz muito clara atrapalha. Então, vai depender, tem uma diversidade tão grande, né? Que a gente não dá para dizer assim, não, mas ele se vira. Muitas vezes a pessoa acaba se virando por sobrevivência, né? Consegue, enfim, criar algum esquema, né? Ou porque encontra pessoas que conseguem, que querem ajudar, né? Eu fiquei muito impressionada. Eu tenho circulado pouco, eu levei um tombo e quebrei um osso aqui perto do pulso da mão esquerda, mas eu sou destra, então não foi nenhuma coisa tão grave. E joelhos meio comprometidos, né? E aí tem o cabelo branco também, né? Que ajuda. Então, a quantidade de gente que chega e, assim, de um jeito muito legal. Você precisa de alguma ajuda, tá? Não é de uma coisa esquisita, nem fazer de conta que não está me vendo, né? Até porque eu sou grande, então não dá para fazer de conta que não está me vendo. Mas eu fiquei muito impressionada, assim, bem impressionada, né? Da atenção das pessoas com essa... está precisando de alguma coisa, tal? Como é que eu te ajudo, né?
Porque no começo, por exemplo, quando eu deixei o cabelo ficar branco, eu tinha cabelo branco desde a faculdade. Aí passei por todas as fases de luzes, de rena, enfim. Até que chegou uma hora que eu disse, agora chega, cabelo branco. Eu nem sabia como é que estava o meu cabelo, porque era tanta tinta, começava a aparecer uma raizinha. Aí foi uma época assim, eu chegava num banco, num caixa eletrônico, era um imã. Vinha uma pessoa lá de dentro da agência correndo, porque assim, cabelo branco é igual a não saber usar caixa eletrônico. E usar caixa eletrônico, eu sei, eu não sou um grande as na área de tecnologia, mas caixa eletrônico eu domino, né? E era assim, porque era aquele estereótipo de não, uma velhinha, não sei o quê, não vai precisar de ajuda. De um lado é bacana, né? Porque está oferecendo uma ajuda, e do outro lado tem essa coisa essa visão estereotipada, né? E eu lembrei agora também, você falou isso, me lembrou e a Fabi falou do Thierry, eu lembrei que com o Thierry a gente conversou muito sobre autonomia, né? Que é uma palavra que a gente fala bastante de acessibilidade quando fala de pessoas com deficiência, e acho que entra também nessa parte de cidadão, sei lá, de 60 a mais, tal, né? De tipo, do quão importante é a autonomia, assim, das tecnologias e acessibilidade que geram esse tipo de autonomia. Eu acho que tem a ver claro, independência tem a ver com dignidade também, Carla, sabe? Que é uma coisa assim eu não pressuponho. Eu tenho uma amiga cadeirante que agora está morando nos Estados Unidos, é uma brasileira. E ela está sempre bonita, sempre muito arrumada, perfumada. E uma vez eu perguntei para ela, comentei, né? Disse, nossa, Rô, tão legal, você está sempre tão bonita, tão arrumada, é tão bom te ver assim, perfumada. Ela disse, é que eu quero que vejam a mim e não a minha cadeira. Né? Então, eu acho que tem isso também, né? A hora que eu tenho uma autonomia, as pessoas estão me vendo, eu sei, eu posso fazer isso. E se eu precisar de alguma ajuda, todo mundo, com deficiência ou não, em algum momento da vida já precisa de ajuda. Muitas vezes, às vezes, né? Então, eu acho que tem isso também, de autonomia, de dignidade, de independência. Não, eu queria, na verdade, meio caminhando para o final, né, que você comentasse um pouco assim do que a gente pode prestar atenção, né, nessas questões de acessibilidade, de pessoas com deficiência. Muitas pessoas às vezes não convivem com pessoas com deficiência de modo geral, então tem realmente um desconhecimento, e aí por ter o desconhecimento fica com medo para não constranger, não fazer algo errado. Então, um pouquinho assim da tua experiência, o que a gente pode fazer para quebrar essa barreira do preconceito e também ajudar, né, a implementar mais inclusão e acessibilidade nos espaços. Fabi, eu acho que é perguntar, e perguntar com tranquilidade, com naturalidade. A pessoa já percebeu que ela tem uma deficiência, você não vai contar nenhuma novidade para ela. Ela já entendeu, e já entendeu que naquele momento, naquela situação que ela está, ela pode estar precisando de alguma ajuda, né? Então, é chegar com tranquilidade e perguntar, né? Você está precisando de alguma ajuda? E se ela disser não, fica tranquilo, fica em paz. Não é porque, é orgulhosa, não quer ajuda, não sei o quê. A minha ajuda foi recusada. Não, falou que não quer ajuda porque não está precisando. E se ela disser sim, por favor, como é que eu posso te ajudar? Né? Uma pessoa cega, por exemplo, se eu puxar pelo braço, ela vai se desequilibrar. Aliás, qualquer pessoa, se você tiver alguém te puxando, você vai perder o equilíbrio, né? O que não é legal, pode inclusive cair. Então, é perguntar, e como? Né? Qual é a melhor forma? Porque cada um tem um jeito e uma necessidade. Há pessoas com deficiência visual, por exemplo, que querem, ela pega no seu cotovelo, outras preferem pegar no ombro, do lado esquerdo, do lado direito, enfim, pergunta como, né? Se tiver com cão-guia, o cão-guia é maravilhoso, não é para ficar ganhando agradinhos, tal, porque ele está trabalhando. E ficar fazendo carinho, festinha, são cachorros lindos, né? Mas vai distrair. E ele
pode colocar a pessoa que ele está guiando em perigo, né? Então, perguntar sempre. Ótimo. Peraí, Fabi, deixa eu fazer uma pergunta, mas é a última, hein? Você quer fazer a sua? E é só lembrar das deficiências invisíveis, né? Porque a gente fala tanto de cadeirante, de pessoa cega, e muitas vezes, por exemplo, quem é surdo, se a gente não vê o aparelho, muitas vezes a gente não imagina que a pessoa tem uma deficiência. Então, também da gente ter esse olhar generoso, né, quando a gente circular e interagir com as pessoas, que às vezes ou estão numa fila preferencial e a gente não vê por quê, né, às vezes está com uma prótese, ou porque a gente chama e fala e a pessoa não responde, né, então a gente já começa a criar aqui fantasias na cabeça e às vezes a gente não sabe, né, o que está acontecendo. É só isso. Fala, Cá. Não, bárbaro. Eu ia só colocar aqui também que para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que tem uma pessoa com deficiência, né? Chegou uma pessoa no meu departamento, tem uma pessoa aqui que eu não tinha, como a Marta teve desde sempre. Eu acho que fica a dica aí da sua amiga Marta, que falou que ela, né, se arruma e se perfuma, que não quer que as pessoas veem além da cadeira, né? Eu acho que se você está trabalhando com uma pessoa com deficiência, ela está lá pelo mérito dela, muito mais do que por qualquer outro motivo, e tem que ver além daquilo, né? Tipo, como é que a gente trabalha, sabendo que isso existe, a partir dali, como é que a gente trabalha junto. Acho que é isso. Tem mais algum apontamento aí, Marta, para a gente terminar com você arrasando? Eu acho que é exatamente isso que vocês duas falarem, é perguntar e acreditar no potencial. Pode ser que essa pessoa tenha tido uma educação não tão boa, porque os professores, enfim. Então, apostar no potencial, né? Tem não é uma publicidade, mas foi feito um videozinho agora, por ocasião do dia 21 de março, da Síndrome de Down, que é bárbaro, né? E que aí, se vocês puderem colocar ou lembrar tal, porque ela fala exatamente isso. Se você acredita em mim, é uma coisa, eu posso. Agora, se você de cara já acha que eu não posso, e aí tem a cena que eu achei absolutamente fantástica, na aula de inglês, o professor está dando Shakespeare para a aula toda, e para ela está ensinando aquela musiquinha do McDonald's, que tinha uma fazenda, e aí a vaquinha fazia mumu, enfim. E aí, na mesma sala, daí ela não precisava ela queria estudar Shakespeare, e podia estudar Shakespeare. Então, eu acho que esse vídeo, para mim, foi o melhor que eu já vi até agora. Não, arrasou, vamos colocar aqui, então. Vai estar aqui embaixo para quem não está nos assistindo. Arrasou, Marta. Obrigada, chefa. Obrigada mais uma vez, Marta, pela parceria, pela tua disponibilidade, e seguimos juntas sempre aprendendo com você. Muito obrigada, e obrigada a todo mundo que nos acompanha aqui. Obrigadíssimo.